Você sabia de que cada 3 crianças no Brasil, uma está acima do peso? Aqui nos Estados Unidos, de cada 2, uma já está chegando lá, no obesidade. Então, hoje eu vou falar sobre excesso de peso e obesidade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Christian Helfstein, tá? Vou fazer mais um vídeo aqui pro Pediatria Virtual. Quem quiser conversar comigo, vou deixar todas as minhas redes sociais e afins por aqui. E não se esqueçam, hoje é dia 24, dia 26, daqui a 2 dias, aqui em Limeira, eu vou fazer uma palestrinha sobre maternidade e empreendedorismo, ou seja, por que toda mulher deve ser uma empresária. Ó, meus gatos correndo. Mostrando as qualidades das mulheres e tudo que eu vejo como pediatra para a mulher conseguir organizar e desenvolver um negócio, né, Romerito? Romerito tá aqui, ó. Não dá para vocês verem, mas ele está aqui do meu lado, ó, bem aqui. Hoje eu vou falar sobre obesidade, tá? Então, que é um grande problema na realidade, é um problema de saúde pública, né? A doença desse século é a obesidade, tá? E provavelmente é uma doença que é muito, mas muito difícil de se tratar, porque ela depende de mudança de hábito, e mudar hábito é a coisa mais difícil no ser humano. Depois que a gente se habitua a alguma coisa, é muito difícil, mas muito difícil para a gente mudar. Mas quem sabe, né? A gente vai insistindo, falando, quem sabe as pessoas mudam as cabecinhas duras que a gente acaba tendo, tá? O ser humano, ele é um ser preguiçoso por natureza, então, assim, por que isso daí aconteceu? Evolutivamente, todo animal, foi feito para quê? Ou seja, para que a gente come, para que a gente vive? A gente vive para se reproduzir, ou seja, para ter filhote, e por conta disso, todo momento que a gente não está reproduzindo, ou seja, não está tendo filhote, a gente está tentando apenas sobreviver. E o objetivo, e para sobreviver, a gente tenta poupar energia e captar energia, ou seja, poupar a energia que a gente já tem e captar novas energias, que é a comida. Boa parte da nossa história, milhões e milhões de anos, a gente meio que passou fome, né? Então, como a gente passava fome, o nosso corpo ele foi feito para guardar energia. Então, tudo que você come, o corpo e pega e guarda tudo, vira tudo aquela pancinha, aquela barriguinha que a gente tem. Mas o que aconteceu hoje? A gente está na boa vida, ó, dá aquela reclinada aqui, então a gente está de boa agora. Então a gente está numa época em que o número de obesos é 1000 vezes maior do que o número de desnutridos no mundo. No mundo, a gente tem quase 30% da população mundial é obesa e com sobrepeso, e a gente tem menos de 5% da população em desnutrição. Ou seja, a chance do seu filho, de você ou qualquer outra pessoa ficar gordinha, obesa, é muito maior do que você ficar desnutrido e morrer de fome. Então, assim, gente, ninguém mais morre de fome. A gente morre por comer demais, tá? E o que acaba... O que a gente sabe hoje em dia com relação à obesidade? Que 80% da obesidade está relacionada à dieta. Então, assim, as pessoas engordam também porque elas são sedentárias, ou seja, porque não fazem atividade física. Mas o grosso mesmo é porque come demais, tá? E qual que é o grande motivo desse comer demais? O motivo da gente comer demais, tá? É qualquer pessoa que é um pouco mais velha ou que tem perto da minha idade sabe que antigamente a gente não tinha tanta disponibilidade. Os avós, então, esse negócio de comer doce, chocolate todo dia, ter doce, qualquer coisa disponível, meu, não existia. Não existia alimento industrializado que nem a gente tem hoje. E os alimentos industrializados, eles são feitos para quê? Para vender, gente. Então, ó, comércio. E o que é a melhor coisa que existe para você dar gosto em algum alimento? Meter açúcar, meter tempero, tá? Que é aquele bando de tranqueira que eles enfiam no meio. E a última coisa é meter gordura, tá? O tempero até que ele não faz você engordar, mas o açúcar e a gordura são uma belezinha para você engordar. Então, só você imaginar que, por exemplo, uma criança da idade do meu filho tem um metabolismo ali de 1.200 calorias. Se ele comer uma barra de chocolate, foram 800 calorias. Então, assim, 66% do que ele deveria comer num dia vai numa barra de chocolate que ele come em 10 minutos se eu deixar, ou num pacote de bis, tá? E a mesma coisa acaba acontecendo com o McLanche Feliz de 1.000 calorias. É um absurdo um negócio daquele, tá? Então, assim,
com o seu refrigerante, o seu suco, ou seja lá o que for. E a gente tem que lembrar que esses alimentos de alto teor calórico e de fácil absorção são os principais causadores, tá? A maior parte das crianças que são obesas, elas são obesas por conta de fritura e elas são obesas por conta de carboidratos de absorção simples, que basicamente são os sucos e ou qualquer outra coisa que vá açúcar, tá? Que é suco, leite e qualquer outra coisa do gênero, tá? São os líquidos adocicados, refrigerante também entra, né? E a outra coisa entram os carboidratos simples que vêm de origem da farinha. Então é pão, bolacha e macarrão, tá? Então basicamente esses três grupos de alimentos, a maior parte das pessoas que são obesas é porque comem demais um desses três. Ou os três, que é o mais comum, né? Então, obesidade é o grande problema. E por que que é um grande problema? Qual o problema do meu filho ser gordinho? Qual o problema de eu ficar gordinho, meu? Larga a mão de encher meu saco. Você pode estar se perguntando. Simples, porque as pessoas morrem disso. Então, o que que acaba acontecendo? Hoje em dia, nos países onde a taxa de obesidade ela é mais alta, Estados Unidos, obviamente, que é o exemplo de alimentação para o brasileiro adora comer as mesmas coisas que o americano. Então, o que acaba acontecendo? A nossa cultura se americanizando, a gente certeza que a gente vai ficar que nem eles. Hoje em dia, no brasileiro, a gente já tem 50% dos adultos são obesos ou têm sobrepeso, tá? E a... nos Estados Unidos, essa geração que está nascendo agora é uma geração que tem uma expectativa de vida menor do que a geração dos seus pais. Ou seja, pela primeira vez, a expectativa de vida de uma população não vai aumentar. Ou seja, a tendência era sempre o filho viver mais do que o pai, mais anos, né, do que o pai. Agora não, está se invertendo. A tendência é a vida ser cada vez mais curta. Por quê? Porque eles estão acima do peso. Tá? Como que a gente sabe que uma pessoa está acima do peso? A gente faz a relação, depois eu vou botar aqui, em algum lugar eu vou botar isso daí. Tá? A gente faz a relação entre o peso e a altura. Então, basicamente, a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Tá? Então, basicamente, é o peso dividido pela altura e pela altura de novo. Tá? Dividido duas vezes pela altura. Os valores para as crianças são diferentes dos adultos. Depois eu vou colocar também aqui em algum lugar. Eu vou colocar o mapinha da criança. Os valores são mais baixos. Então a criança ela fica obesa com valores mais baixos. Basicamente, criança criou barriguinha, cara, tá com sobrepeso. Criança tá rechonchuda, é obesa. Então é muito simples. Então, se olhou para a criança, tá barriguda, cara, certeza que ela é obesa. Tá ficando meio fofinho, é porque ela tá com sobrepeso. Eu falo com meu filho, tá sempre ali no limite do sobrepeso, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é super difícil convencer as pessoas de que ele tá acima do peso, porque todo mundo acha que ele é forte, gente. Criança não é forte, criança não tem músculo, cara. Criança não faz musculação, criança não faz exercício físico para ganhar músculo, não tem criança forte. Tá? Pode ter um adolescente forte, mas criança forte, cara, não existe. As crianças, elas têm gordura. Então, tem que parar de fazer essas crianças engordarem. Gordura não é saúde. E simples assim, é muito fácil. Podia ser que antigamente você ser acima do peso significa que você tinha fartura. Hoje em dia significa que você tem gordura. Perfeito? Então, agora vocês já entenderam o que está acontecendo com a gente. E qual que é as grandes repercussões que vai acontecer com o seu filho, com você, daqui a alguns anos, tá? Tem que lembrar que as pessoas começavam a engordar quando começavam a chegar na minha idade, perto dos 40 anos de idade. Agora, as crianças elas engordam antes dos 10 anos de idade. E se você infartava com 50, agora as crianças vão infartar com 25. Sim, 25. Vai ter infarto, vai ter derrame, vai morrer. Vai ter pressão alta, vai ter diabetes, vai ter um monte de problema com 25, 30 anos de idade. E é por isso que eles estão morrendo cedo, justamente porque estão alterando muito os exames e alterando muito cedo. E quais são as grandes repercussões que a gente acaba tendo? Essa gordura ela acumula no corpo todo e ela gera algumas repercussões que a gente pode ter. Ela aumenta muito o risco de diabetes, ela aumenta muito o risco de dislipidemia. Dislipidemia é um nome bonito para falar que tem colesterol e triglicérides aumentados. Uhul! A gente tem aumento da gordura do fígado, que pode levar a cirrose. Cirrose é quando seu fígado morre. É aquele negócio que dá na hepatite, que faz e a pessoa morre. Pois é. A gordura também faz isso no seu fígado. Então, faz o seu fígado parar de funcionar. Aumenta o risco de doença cardiovascular, que é derrame e infarto, basicamente, mas também trombose, tromboembolismo, todas essas coisas você pode aumentar o risco. E aumenta também o risco de doenças renais. Ou seja, meu, lasca o corpo inteiro, da cabeça aos pés você fica lascado. Então, é melhor você começar a cuidar. E lembra que é muito mais fácil você fazer uma criança emagrecer 1 ou 2 quilos do que quando ela tiver 20 quilos acima do peso.
E toda criança que está acima do peso, 80% das crianças que chegam no limite da obesidade, elas não emagrecem. Não, elas não vão emagrecer na vida adulta, elas não vão emagrecer na adolescência, elas não vão crescer e emagrecer. Elas vão crescer e engordar cada dia mais, porque o hábito alimentar vai estar errado, tá? E lembrem-se que nem eu disse, o hábito é o principal. Então, aquelas calorias que você ganhou a mais é muito difícil de você perder. Então, é muito, mas muito difícil de você perder. Então, aquele chocolatinho que você comeu, as suas 800 calorias da sua barra, vai demorar 4 a 5 horas de exercício físico para o seu filho gastar. Aquela balinha de 50 calorias que você deu para ele chupar, 3 que deu 100 calorias, né, dá um pouquinho menos de 50 calorias cada uma, vai demorar quase 1 hora para ele gastar. 3 balinhas que você deu para ele. 3. Simples 3 balinhas. Lembrando que as crianças são extremamente sedentárias. Então, imagina, se ele não faz exercício de jeito nenhum, você acha que ele vai fazer exercício para queimar essas 3 balinhas? Vai nada. Tá? Se os pais não querem se mexer, as crianças então se mexem muito menos. Só mexe 2 dedos, né? Ou no videogame, ou então os 2 dedos do celular. Então, gente, por favor, espalha para todo mundo. Gordura ou excesso de peso não é saúde. Criança barriguda ou criança que está fofinha, ela está acima do peso. É óbvio que a gente não leva em conta só o peso da criança, a gente leva o peso e a altura, por isso que a gente calcula o IMC. Então não dá para uma pessoa bater o olho no seu filho e falar que ele está gordinho. Tem que fazer continha. Se não fizer a conta, o pediatra falar que seu filho está bem ou se ele está mal, ele não fez a conta, ele não falou o valor do IMC para você, é porque ele não está falando direito para você. Ok? Belezura, gente? Então, tá bom? Gente, brigadão. Voltei, vou fazer um monte de vídeos sobre obesidade nos próximos tempos. E a obesidade é o meu peso máximo. Hoje eu pesei 77 quilos. Se vocês forem ver, eu tenho IMC de quem está com sobrepeso, mas o meu é músculozinho. Então, o fato de você estar um pouco acima do peso não significa que você está obeso, mas o fato de você ter muita gordura, sim. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Gente, tchau, tchau. Tudo de bom? Aproveitem bastante esse vídeo. Tchau. E é verdade, né? Vou mandar uma homenagem ao meu filhote, que eu muito amo. Filhote, valeu, cara. Valeu, 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 valeu. Você é um filho maravilhoso. Beijoca pra você. Beijo do papai. Tchau.